Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira por aqui, hoje é dia 6 de novembro, agora são 9h30 da manhã. Tô aqui no LD, que há exatos 14 dias chegou do último serviço. Depois disso tá quietinho aqui, desde o dia que eu lavei, quietinho, nem saiu do lugar. E isso é uma característica aí, final de outubro, início de novembro. Infelizmente, a gente tem alguns períodos no ano que não tem muito o que fazer não. Mas em tudo dá graças, né? Seguinte, pessoal, tô aqui no carro porque eu vou fazer uma limpeza aqui dos vidros, que tem algumas manchas de mão, essas coisas assim. Talvez aqui pelo vídeo não vai dar para vocês verem, mas eu já observei aqui que tá assim, tá manchado. E aí vou dar um trato aqui e também vou pôr as capas de banco. Tô colocando as capas de bancos aqui só para agilizar minha vida, porque até então, esse final de semana, esse carro aqui também vai passar batido, não tem nenhum compromisso para ele. Mas vai que aparece alguma coisa. Vocês sabem, eu sempre falo com vocês, eu tenho por hábito, sempre que possível, deixar o carro pronto. A geladeirinha aqui tá aberta porque eu tinha deixado uma água com cloro aqui de molho, tá? Vocês veem que tá limpinha lá. O banheiro também tá limpo, tá? O carro tá pronto para viajar, tá com as sacolinhas nos bancos, tudo aí, tudo mesmo. Aí eu vou posicionar o celular ali no suporte pra gente ir trocando uma ideia aqui enquanto eu ponho as capas de banco e faço a limpeza dos vidros, tá bom? Então, pessoal, vamos lá começar o meu trabalho aqui. Eu gostaria de tratar com vocês aqui nesse vídeo um assunto que deve ter uns 10 dias, 2 semanas que eu gostaria de falar a respeito. É engraçado como que as coisas vão se encaixando, né? Um assunto vai levando ao outro. Vocês lembram aí que eu falei num vídeo recente sobre a questão de saúde do motorista? Falando sobre alimentação, atividade física, fazer um check-up, essas coisas todas aí. E também mostrei para vocês aí que eu jogando bola, torci o tornozelo, né? E aquilo ali, de certa forma, começou a mexer muito comigo. Eu contei para vocês também, né? Que eu fiz um exame de sangue e que deu que eu estava com a glicose um pouco elevada, colesterol da mesma forma. E aí eu tô aí na pegada aí para tratar. Inclusive, para vocês terem ideia, eu tô fazendo uma dieta, tem quase um mês. Eu já perdi 5 quilos e tô firme. Não é fácil não, mas tô firme. E um outro fator, que foi até minha esposa que levantou isso comigo, infelizmente, pessoal, deve estar aproximando aí uns 2 meses, talvez já tenha 2 meses. Um conhecido nosso aqui, ele veio a falecer, 38 anos, ex-jogador de futebol profissional, continuava atuando aí no futebol amador. O cara que não bebia, que não fumava, e infelizmente ele infartou. E Jéssica falou comigo que depois desse ocorrido aí, que eu fiquei muito diferente, que eu comecei a preocupar com as coisas que eu não preocupava. E olha que eu nem sabia da gravidez dela aí, do nosso segundo neném aí. Para quem não sabe, eu vou ser pai novamente. Inclusive amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer o ultrassom para descobrir o sexo do bebê. E aí, pessoal, querendo ou não, a gente já começa a pensar diferente a vida, né? Começa algumas coisas que a gente não levava em consideração, começa a olhar com mais carinho. E aí é o que eu tô falando para vocês, que uma coisa vai levando a outra. E aí nisso daí, um amigo meu de infância, me indicou para uma mulher chamada Daniela. E ela foi lá em casa, primeiro ela me ligou, a gente bateu um papo por telefone. E ela foi lá em casa conversar comigo. Ela trabalha com seguro de vida em vida da Prudential. E aí vocês vão me falar, Caio, como é que é isso, seguro de vida em vida? Porque muitas empresas aí, elas têm seguro de vida para os funcionários. Por exemplo, a minha esposa tem um seguro de vida, mas só recebe o valor do seguro em caso de morte. Ou seja, se eventualmente Deus me guarde, eu venha ficar viúvo, tem um valor lá a receber.
E o que é o seguro de vida em vida? Você tem algumas coberturas, algumas proteções que você recebe indenizações de acordo com o evento que te ocorrer. E aí ela veio argumentar comigo a seguinte situação: Caio, qual que é a sua ferramenta de trabalho? Aí eu falei com ela, os ônibus. Ela falou assim, não, sua ferramenta de trabalho não são os ônibus. Eu perguntei para ela, e qual é então? Ela falou, você mesmo, o seu corpo. E aí, pessoal, aquele negócio parece que foi até uma lavagem cerebral. Começou a trabalhar na minha cabeça ali muito forte esse assunto, e eu fui parar para pensar. Não vamos aqui ir muito longe não, falar em caso de morte, nada não. Pensa comigo aqui, vocês, se naquele dia que eu torci o tornozelo jogando bola, se ali eu tivesse uma fratura, eu tivesse rompimento de ligamento, que é uma coisa muito simples para quem pratica aí futebol aos finais de semana. Infelizmente é uma coisa de certa forma até corriqueira que acontece. Eu ficaria sem trabalhar, vocês concordam comigo? E aí ela me fez a segunda pergunta, Caio, se você ficar sem trabalhar, durante quanto tempo você consegue sustentar a sua família, manter a sua família? E aí assim, ó, pessoal, por mais que a gente tenha uma reserva, quando surge uma situação de saúde, o dinheiro vai embora rapidão. E como é que você vai controlar, vai ficar regulando aquela reserva que você tem diante de um cenário que é saúde? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? E aí esse trem começou a mexer muito comigo e ela me apresentou um plano lá, onde eu tenho uma cobertura que me protege de situações que me impeçam de trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma doença grave, aí tem um valor lá de indenização para receber. Eu tenho uma fratura, tem um valor lá. E associado a isso ainda, tem um valor que eu recebo no caso de estar hospitalizado. Vamos supor, sofri uma fratura, recebo uma indenização, fiquei 10 dias internado, vem mais um valor adicional de diária. E essa diária você pode utilizar para cobrir os custos ali hospitalares, mas, por exemplo, você tem um plano de saúde, igual eu sou dependente da minha esposa no convênio dela. Então eu não teria a despesa hospitalar. Então esse valor aí entraria para cobrir aqueles dias ali que eu efetivamente fiquei sem trabalhar. E eu fiquei muito pensativo nisso, porque se acontecer de fato de eu parar de trabalhar, eu tenho que providenciar alguém aqui e possa pelo menos dar um apoio para o meu pai, um auxílio para ele no dia a dia aqui da empresa, limpeza de ônibus, essas coisas todas. E aí eu conversando com a Daniela, ela falou para mim que o foco dela é de trabalhar com essas pessoas que são empreendedores. Ela trabalha com CLT também, mas o foco principal é com quem não tem uma cobertura. E aí vocês vão falar, ah não, mas eu contribuo com o INSS. Eu também contribuo. Eu estava conversando com um dono de empresa essa semana lá no Peixe e ele falou para mim que ele contribui com um salário mínimo. É o que eu faço aqui também, porque na realidade a gente está correndo de imposto. E aí a nossa contribuição é em cima de um salário. Então qualquer coisa que nos aconteça, a gente tem essa cobertura por parte do INSS, mas tendo um salário mínimo como base. E infelizmente um salário mínimo hoje, pessoal, é uma ajuda de custo, né? Infelizmente, como é que você sobrevive com um salário mínimo? É um desafio muito grande. E outra coisa associada a isso ainda, você vai marcar uma perícia, a perícia é demorada, só Deus sabe quando que vai sair, por mais que você receba o retroativo, mas você aí que está me assistindo, e você principalmente que trabalha por conta própria, que é freelance, você conseguiria ficar 40 dias sem receber nada, até o INSS liberar o seu benefício? Então tem algumas situações que a gente de fato tem que colocar na balança. E foi o que eu fiz. Então assim, ó, hoje já estou segurado, graças a Deus, já tenho a cobertura lá da Prudential e eu tenho algumas situações que me protegem. Fratura, além da fratura, cirurgia ampliada, cirurgia simples, invalidez permanente, invalidez temporária.
Por exemplo, você aí que tem o projeto de se tornar presidente da República, de repente você tem um dedo amputado, tem um valor lá de cobertura, de indenização, e segundo a Daniela me falou, a partir do momento que ela é avisada que o segurado passou por uma situação, ela tem 3 dias úteis para liberar o pagamento. Então é um negócio aparentemente sem uma burocracia maior. Outra coisa interessante também, para você se tornar um segurado da Prudential, você tem que fazer um exame médico que eles pagam, tá? Para ver se você não tem nenhuma incidência para doença grave. Como eu tinha acabado de fazer ela já utilizou o meu mesmo e ainda brincou comigo, falou, cara, você quase ficou de fora, tá? Porque a glicose sua aqui querendo entrar em nível de pré-diabetes, se tivesse em pré-diabetes, a seguradora não me aceitaria. Então, ela falou para mim, Caio, a seguradora no caso, né, compra o seu risco. Então, essa é uma conversa antiga que quem plantou essa semente, digamos assim, primeira vez foi o Daniel. O Daniel é inscrito aqui no canal, já fez diversas viagens aqui com a gente, é um amigo pessoal. Deve ter 2 anos que ele me falou que ele iria fazer esse seguro. Aí eu conversando com ele, falei, ô Daniel, você não tocou mais no assunto? Ele falou, não, tô pagando o meu certinho, tudo bonitinho lá. E inclusive, pessoal, essa é uma excelente opção para você que é freelance. De repente, você negocia com o seu empregador e fala, eu sou freelance, vou ficar fixo com você, você não precisa de assinar minha carteira. De repente, você faz um MEI para ter uma contribuição de INSS, para lá na frente você pensar em aposentadoria, o que eu acho que nós que somos dessa idade aí é um negócio muito improvável de acontecer, de aposentar, mas enfim, você tendo um MEI, pelo menos você tem uma contribuição. Mas aí você tem toda uma cobertura, o cara te paga um valor lá, fixo, e você propõe a ele dele assumir aí também esse seguro de vida. Eu acho que é uma segurança muito grande que você passa a ter, e é um negócio que é bastante válido, que vai te proporcionar alguma tranquilidade, principalmente para quem tem família. E aí vocês vão falar, Caio, e aí? Aí é só a cobertura e acabou? Não. Aí vem uma outra questão, e é importante eu falar, pessoal, que antes de eu fechar com ela, eu pesquisei o assunto, fui ler a respeito, vi vídeo no YouTube, porque ela me propôs a seguinte situação, eu tenho 38 anos, ela me propôs um plano de 20 anos, mas tem um plano de 10 anos, a pessoa não é obrigada a cumprir esse prazo, tá? Mas se você cumpre, é melhor ainda por causa do seguinte, ao final do período, você resgata o dinheiro que você pagou durante aquele tempo ali com 3% de IPCA, é um índice aí para conter a desvalorização do dinheiro, né? E mais a correção da inflação. Então, ao final dos 20 anos, todo o valor que eu paguei, eu recebo novamente com essa correção de inflação e 3%, mais 3%. E aí, ela até falou para mim que eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu posso simplesmente, a apólice, ao final de 20 anos, falar, não, vou deixar de herança para os meus filhos. Ou eu posso resgatar o dinheiro, devolver, ela me devolve o dinheiro. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, o cara até fala lá no vídeo que se você fizer como investimento, você vai encontrar opções melhores, que vai te dar um retorno melhor, maior. Mas esse seguro, ele não é como investimento, ele é como uma segurança, uma proteção mesmo, que você tem aí para o seu dia a dia. Então, assim, eu com sinceridade, vocês sabem que eu sempre falo isso aqui com vocês, eu procuro compartilhar com vocês aquilo que é do meu dia a dia, aquilo que eu vejo que é algo proveitoso. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou apresentando para vocês essa possibilidade, que vocês têm aí a opção de avaliar e ver se é interessante. E aí eu conversei com a Daniela, não tenho nenhuma parceria com ela, tá? Não estou recebendo para isso, gostaria, quem sabe, dê um resultado, mas
para não ficar um negócio cansativo nem para vocês e nem para ela, foi até minha esposa que me ajudou, eu estava trocando uma ideia com ela, o que poderia fazer de ferramenta aqui para ser útil. E aí ela me ajudou a fazer um formulário, que eu vou deixar aí o link desse formulário no comentário fixado e na descrição. Você que assistiu esse vídeo e que tem interesse em saber mais a respeito, quer entender melhor como que funciona, nesse formuláriozinho tem algumas perguntas básicas lá, como qual que é a sua idade, o seu nome, contato. Você vai preencher, eu vou mandar para a Daniela, não combinei nada com ela, ela não está sabendo disso, mas vou enviar para ela e falar, ó, Daniela, essas são as pessoas que, através do vídeo que eu gravei e postei no YouTube, são pessoas que demonstraram interesse. E aí, se você achar que convém, entre em contato com eles, lembrando que ela atende gente do Brasil inteiro, até em alguns países aí fora, países de fora também. Mas para você que está me assistindo aqui, eu gostaria de deixar essa dica. Pesquisa aí, Prudential, escreve de prudente, aí o final aí é T-I-A-L, Prudential. Dá uma pesquisada para você entender melhor, saber se de fato é uma empresa segura, com relação a seguro, é uma das maiores do mundo, mas é prudente que você faça essa pesquisa aí também, porque de repente é um negócio que vai ser bênção na sua vida, como eu entendo que está sendo bênção aqui na minha. A gente contrata seguro, pessoal, igual de carro, é com o intuito de não utilizar. Mas se precisar, é importante você ter aquela cobertura, aquela segurança ali. E aí, às vezes, o dono do ônibus, ele cuida da manutenção, ele cuida dos pneus, cuida de tudo para que o ônibus seja impecável, que não deixe ele na estrada. Mas o principal, que é a vida dele, do dono do ônibus, do empreendedor ou do próprio motorista e freelance aí, não tem esse cuidado. E aí a gente falou no vídeo lá que imprevisto, pessoal, todo mundo está sujeito a passar. E é bom, se acontecer um imprevisto, você ter algo no qual você possa falar, opa, aqui eu tenho uma segurança. E eu estou falando isso para vocês com muita tranquilidade, porque hoje eu já tenho que pensar diferente. É uma família, são 2 crianças, a esposa, eu amo o que eu faço com muito prazer, mas eu até parei de gravar lavando o teto, porque sempre tinha muito comentário de gente falando, inseguro, inseguro, inseguro. E a realidade, pessoal, quem é empresário pequeno, dificilmente tem uma estrutura em garagem para minimizar esse tipo de risco. A gente tem que se expor a esses riscos. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mas aí, de fato, é uma atividade que envolve um grande risco. E se der uma zebra, hoje eu tenho uma proteção. E eu gostaria de compartilhar isso aí com vocês. Tá bom? Eu vou parar o vídeo por aqui. E vou finalizar aqui com a limpeza dos vidros. E vou fechar as cortinas também. E quando eu concluir, eu volto para... Então, pessoal, meu trabalho aqui, graças a Deus, está finalizado. Vocês veem que parece uma atividade simples, mas toma tempo e acaba sendo cansativo. Mas graças a Deus, está finalizado mesmo. Seguinte, pessoal, eu estava pensando uma coisa aqui. De repente você é CLT e fala, Caio, eu interessei, o que eu faço? Preenche o formulário, mais uma vez vou explicar. Vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Preencha o formulário, lá você vai ter a oportunidade de deixar o seu contato, eu vou mandar para a Daniela, vou conversar com ela, explicar para ela, gravei um vídeo falando a respeito, essas são as pessoas que demonstraram interesse, ela vai entrar em contato com vocês e vai explicar detalhadamente. Não perca essa oportunidade, é importante eu falar que quanto mais novo, melhor é, porque à medida que a gente vai ficando mais velho,
a seguradora entende que a gente está mais propenso ao risco, então quanto mais novo. Outra coisa também que me chamou muita atenção, para a mulher fica bem mais em conta. Sabe essa brincadeira que as pessoas fazem na internet, o porquê que homem morre fácil? E a seguradora leva isso em consideração. As mulheres, teoricamente, oferecem um risco menor, então, de repente, aí é uma oportunidade para sua esposa, para uma filha, alguém aí da sua casa que possa ser uma oportunidade também. Naturalmente, já recomendei para as minhas irmãs já estão com reunião agendada com a Daniela lá para poderem falar a respeito. Então, assim, ó, a pergunta que você tem que se fazer é: se me acontecer alguma coisa e eu ficar impossibilitado de trabalhar, o que será de mim, da minha família? O negócio para? Então, responda essa pergunta aí, e aí, se fizer sentido para você, preencha esse formulário, e que Deus abençoe e que seja bênção para vocês, como está sendo para mim. É igual eu falei anteriormente, eu pretendo não utilizar, mas se for necessário, é importante que eu tenha essa segurança, essa garantia. Beleza? Você que me assistiu até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Nos comentários a gente está sempre trocando ideias. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.